Olá, amigos do canal Redentórios Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros. Pedimos que não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. No último episódio de nossa série sobre a missa, começamos a falar da liturgia da palavra e procuramos entender a dinâmica do lecionário, o livro onde estão contidas as várias leituras bíblicas, e também entender a atitude que devemos ter nesse momento tão importante. A ideia de proclamar na Santa Missa passagens tanto do Antigo como do Novo Testamento está enraizada na Sagrada Escritura, e também as posturas que o povo assume durante elas, como o escutar e o sentar, a resposta interior e a exterior, vêm da Sagrada Escritura. Hoje vamos falar da primeira leitura, que é, na maioria das vezes, do Antigo Testamento. Na história das heresias na Igreja, houve uma de Marcião, que queria abolir o Antigo Testamento, no 2º século depois de Cristo. Contudo, Jesus mesmo afirmara: "Não julgueis que vim abolir a lei, vim levá-la ao seu pleno cumprimento. Nem um jota, nem um traço da lei deve ser retirado", afirmou Jesus. Ler a Escritura nas assembleias litúrgicas remonta à lei de Moisés, aos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco: o Gênesis, o Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. No capítulo 31 do livro do Deuteronômio, temos uma espécie de testamento de Moisés, antes de o povo entrar na terra prometida, com as advertências do profeta sobre como deveriam viver. Uma delas foi o dever de ler o livro da lei na Assembleia, publicamente, para instruir-se na palavra de Deus, de modo solene, a cada 7 anos. Homens, mulheres e crianças, estrangeiros residentes no país, todos deveriam escutar a Torá. A razão para a leitura da lei, segundo Moisés, ainda no Deuteronômio 31, era para que, ouvindo a leitura, todos em Israel, não somente os sacerdotes, aprendessem a temer o Senhor Deus e pusessem cuidadosamente em prática as prescrições dessa lei. Até o século I, muito desenvolvimento sobreveio desde a ordem de Moisés. Os hebreus tinham sinagogas espalhadas em Israel, lugares de oração e leitura da palavra de Deus, a cada semana, e não mais a cada 7 anos. Liam a lei e os profetas a cada sábado e escutavam um sermão sobre eles. Foi o que aconteceu quando Jesus, como narra Lucas no capítulo 4, entrou na sinagoga no sábado e lhe deram a 2ª leitura tirada do profeta Isaías. Ele a leu e depois pregou sobre ela. A tradição judaica da leitura semanal do Antigo Testamento passou para a tradição cristã na Igreja primitiva. Escritores do tempo de Jesus atestam essas tradições, como Flávio Joséfo, escritor e filósofo judeu, contemporâneo de Jesus, que viveu no Egito. Ele descreveu as sinagogas do seu tempo e a prática da leitura das Escrituras na liturgia judaica. Diz que, no 7º dia, eram disseminadas diante do povo, em cada cidade, inúmeras lições de prudência e temperança, coragem e justiça e todas as outras virtudes. Durante esse momento, as pessoas comuns se sentavam, calavam e aguçavam os ouvidos, com toda a atenção possível, por sua sede de uma instrução salutar. E prosseguia: alguns dos que são muito instruídos explicam-lhes o que é de grande importância e utilidade, lições pelas quais toda a sua vida pode ser melhorada. Os judeus ficavam em pé para rezar, mas sentavam-se para ouvir as Escrituras, porque assim podiam prestar mais atenção. Ouviam para poder crescer nas virtudes, as mesmas virtudes que os santos padres da Igreja chamam de virtudes cardeais: prudência, temperança, justiça, fortaleza. E as leituras do Antigo Testamento precisavam ser explicadas, porque nem sempre eram fáceis. Eram longas e às vezes complexas.
A ignorância podia conduzir a problemas, até a escândalos. Daí a importância de conhecer bem o que significava cada leitura. A leitura do Antigo Testamento, na missa, nos ensina sobre a história da salvação. Ensina o que Deus fez por seu povo na primeira aliança, que foi uma preparação para o que faria, através de Jesus, na nova e eterna aliança. Outro aspecto interessante é a tradição de que essa leitura não fosse feita pelo levita ou sacerdote. Santo Hipólito, um dos padres da igreja, sacerdote em Roma no III século, martirizado pela fé, escreveu um documento sobre a tradição apostólica que refletia a liturgia da Igreja de Roma. Ele descreveu o ofício do leitor, designado quando o bispo lhe entregava o livro. Era um leigo que não recebera a imposição das mãos, como diz Hipólito. Agostinho, na África, cuja igreja seguia a tradição de Roma, aponta a existência de uma primeira leitura do Antigo Testamento e depois a segunda, do apóstolo, a primeira preparando a segunda, como ele dizia. Desde aquela época, na Páscoa, a primeira leitura mudava para o livro dos Atos dos Apóstolos. Segundo Agostinho, as pessoas sentavam para não se distraírem ou ficarem muito cansadas e terem de sair, se muito idosos ou doentes. Assim poderiam escutar atentamente tudo. E hoje, o que se espera de quem participa da liturgia da palavra? Porque a palavra é proclamada para cada pessoa, para você e para mim, e deve nos tocar. No VI século, Santo Isidoro de Sevilha fala sobre isso e diz que, quando os salmos são cantados, devem ser cantados por todos. Quando há oração, todos rezem. E quando a leitura é feita, também se faça o silêncio, de modo que todos possam escutar. Na igreja primitiva, poucos tinham as escrituras em casa, e era na igreja que podiam escutar a palavra, como antes os judeus a escutavam na sinagoga, pois tampouco tinham pergaminhos em suas casas. Santo Isidoro já reconhecia que muitos se distraíam durante a leitura e advertia. A própria oração seria fortalecida pela mente preenchida com uma leitura recente da Bíblia, fazendo aflorar as imagens divinas das quais se tinha ouvido. Temos o exemplo das irmãs Marta e Maria. Maria ouvia atentamente o Senhor, e ele lhe disse que ela escolhera a melhor parte. Estava sendo fortalecida pela escuta do Cristo, como narra Lucas no capítulo 10. Todos devem conservar o silêncio, mais uma vez em unidade, quando escutam a palavra. Quando ouvimos atentamente, somos como essa Maria, e Jesus lhe disse que a melhor parte não lhe seria tirada. Ficamos aos pés de Jesus. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de novas publicações.